explicando a jornada pelo inconsciente. Vamos começar aqui com um ego. O ego, ele é uma estrutura dentro da nossa psique, onde fica a nossa definição de eu. Todo mundo nasce com uma quantidade específica de energia psíquica, dependendo para cada um. Aqui eu vou representar a energia psíquica através dessas moedinhas, tá? Então, cada pessoa nasce com uma determinada quantidade dessas moedinhas. Só que o que acontece? No inconsciente tem várias coisas acontecendo, vários monstrinhos lá guardados, e esses monstrinhos guardam parte das nossas moedinhas psíquicas, a nossa energia, ficam lá guardadinhas junto com os nossos traumas, com várias questões emocionais que não foram resolvidas. Essas questões emocionais é como se elas estivessem guardadas embaixo do tapete, consumindo a nossa energia. Então, nós temos um ego aqui que está nesse ponto zero, e se ele quiser caminhar em progressão, em direção ao crescimento dele, ele quiser direcionar a energia dele em progressão, ele vai ter que ter objetivos, ambições, onde, para alcançar esses objetivos, ele vai ter que superar obstáculos internos, obstáculos psíquicos, que aqui eu representei por esses muros, né? Então, vamos dizer que no primeiro momento ele tenha a ambição de conseguir falar em público. E isso é muito difícil para ele. Ele é um ego pequenininho, um ego frágil, né? Que qualquer coisa pode desestabilizá-lo. Então, ele tem aqui 3 moedinhas de energia, ele é pequenininho, mas ele vai tentar superar esse obstáculo que é falar em público. Mas chega na hora, ele trava, ele não consegue. Ele não consegue pular esse muro aqui, ele é muito fraquinho, ele tem pouca energia, não dá, entendeu? Aí, o que ele pode fazer? Ele pode ficar sentado se lamentando que não conseguiu e começar a dizer para todo mundo que não adianta tentar porque ninguém vai conseguir, porque é difícil mesmo, a pessoa só vai se frustrar. Ou ele pode ser inteligente e fazer um trabalho interno para descobrir o porquê que isso é tão difícil e porquê que ele não consegue superar esse desafio. Então, ele vai direcionar as moedinhas dele para a regressão. Ele vai jogar a energia dele para dentro, para olhar e analisar o que tem no inconsciente dele que está impedindo ele de fazer essa transição aqui. E aí, quando ele olha para o inconsciente dele, ele dá de cara com um monstro, que é alguma emoção, algum afeto que ele não conseguiu digerir em algum momento da vida dele. E aí ele vai ter que conseguir trabalhar isso. Isso pode ser feito, né, principalmente na terapia, onde tu vai acessar essas emoções, esses afetos que são muito intensos, e tu vai ter que adquirir estrutura para lidar com esse monstro. E aí, nesse processo, você se fortalece e consegue integrar o monstro. Você engole o monstro sai e você recupera as suas moedinhas que estavam antes guardadas com esse monstro. Era a tua energia psíquica que estava guardada ali. E aí, você cresce, você se fortalece. Esse ego, ele fica fortalecido. Então, lá vai ele enfrentar o desafio dele com mais energia e com mais força, porque agora ele tá maior. Então, com toda essa energia e com essa força, ele consegue ultrapassar esse desafio e ele consegue se apresentar em público, né? Usando esse exemplo. E aqui ele tem a energia dele aqui guardadinha. Mas ele não é uma pessoa acomodada, ele quer continuar crescendo, ele quer continuar se desafiando. Então, ele dá de cara com outro desafio aqui, que pode ser qualquer coisa que exija dele um desenvolvimento interno, né? Ele pode decidir ficar parado aqui, ou ele pode decidir, de novo, se fortalecer para ultrapassar essa barreira. Então, ele vai fazer o quê? De novo, ele vai fazer o movimento de regressão e vai lá no inconsciente, leva a energia dele para lá, para usar agora contra esse monstro aqui. Agora ele já tá um pouco mais forte, já é um pouco mais fácil lidar com esse monstro aqui. Ele conseguiu dominar esse monstro, engoliu ele, integrou, pegou a energia que estava guardada com esse monstro, volta para a progressão e agora ele se fortalece, ele fica maior, ele tem mais energia e ele consegue transpor esse desafio. E assim por diante, essa pessoa pode fazer. Claro que isso aqui é só um desenho, mas na vida real tem vários desafios, várias etapas e tem muita coisa no inconsciente também. Então, cada pessoa vai decidir até que ponto do processo ela vai. Ele pode ficar aqui e viver a vida dele com essa quantidade de energia e sendo capaz de superar esses tipos de desafio aqui. Ele pode ficar parado aqui. Tem pessoas que têm mais ambições, querem ir mais além no seu crescimento, então elas vão continuar o processo. Vão voltar lá para o inconsciente e encarar outros monstros maiores. Aqui também incluídos traumas de família, né? Ela vai lá, recupera mais energia e volta
Só que agora ela deu de cara com um desafio que é muito grande, é muito alto e não dá ali pro tamanho dela, né? Então, de novo, volta esse processo e aqui a gente se encontra com um super monstrão que, apesar de ser muito grande, esse ego também já está muito forte. Olha o tamanho desse ego, ele já tá bem grandão, já tá bem forte e ele já tem bastante energia, né? Então, esse monstro é muito grandão, mas o ego também. Além de grande, ele já tem bastante energia, então não é tão difícil encarar esse monstro. E ele consegue superar esse monstro com bastante esforço e recuperar bastante energia. Nesse momento, esse ego se fortalece tanto que ele ganha asas para superar aquele último desafio ali do nosso desenho. Ele já tem bastante energia e agora ele tem asas para poder voar em cima desse desafio ou de qualquer outro. O que isso significa na prática? Significa que essa pessoa que nunca mais vai ter problemas? Claro que não. Mas ela vai ter muitas habilidades para lidar com esses problemas e muita energia também. Por quê? Ela superou vários desafios no inconsciente dela e isso fortaleceu ela, além de ela ter conseguido conquistar muita energia. Nesse estágio, esse ego, ele tá tão integrado com o inconsciente que o inconsciente ajuda de formas incomuns até, que as pessoas não estão acostumadas com essa realidade, onde a pessoa tem uma intuição bem poderosa e tudo mais. Então, essa é a jornada de você fazer esse movimento de progressão e regressão da energia psíquica, consciente e inconsciente, para conseguir cada vez mais recuperar a tua energia e se fortalecer esse ego, para superar os obstáculos. Existe a opção da pessoa que não quer fazer esse processo, não quer olhar lá para o inconsciente e resolver as questões dela. Ela só quer ficar ali sem ambições, ela não quer ter que fazer tudo isso. Ela fica aqui com as 3 moedinhas dela, quietinha aqui no cantinho dela, os monstrinhos continuam aqui e tá tudo certo ali para ela, né? Só que na natureza nada fica parado. Então, o que isso significa? Que se essa pessoa ela não está fazendo um movimento de progressão, automaticamente vai sendo feito um movimento de regressão da energia dela. O que significa que cada vez mais esses monstrinhos vão consumir a energia dela e esse ego vai ficando atrofiado. É que nem uma pessoa que para de usar os seus membros, né? Se uma pessoa vive deitada numa cama, os músculos dela vão atrofiar. Se ela vai para academia, ela fortalece esses músculos, eles vão crescer, então ela vai em progressão. Mas se ela para de usar os músculos, eles atrofiam, porque na natureza nada fica parado, tudo está em movimento. E isso acontece dentro da nossa psique também. Se a pessoa não está querendo ir em progressão e se desafiar, a energia vai ficar cada vez mais sendo levada para o inconsciente e o ego vai se atrofiando. Um ego atrofiado, o que é? Um ego fraco, que nem um corpo atrofiado. Ele vai perdendo cada vez mais a resiliência dele. E cada vez mais ele fica sensível às coisas que estão acontecendo, que acontecem na vida comum de qualquer ser humano. Os desafios ficam cada vez mais difíceis de serem superados, tá? E existe também o ego inflado. O que é o ego inflado? O ego inflado é aquele ego que diz que acha que consegue superar todo e qualquer desafio, só que, na verdade, ele nunca olhou, não olha pro inconsciente, não recuperou sua energia, não lidou com seus monstros e ele não consegue superar esses desafios, coisa nenhuma, mas ele acredita que sim e ele fala que sim e tudo mais, mas é uma grande mentira. Então, esse é o ego inflado que a gente chama, tá? Então, assim, de uma forma bem resumida, o Jimmy assistiu toda a aula. Tá aqui pra vocês um jeito de compreender essa dinâmica de trabalhar com o inconsciente. Tá bom? Espero que tenham gostado.